Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live. Mais uma live não, né? Porque essa é a primeira live que a gente vai fazer aqui em formato de entrevista, trazendo um pouquinho de conhecimento, né, a respeito do treinamento. Essa live aqui, para você que está assistindo gravado, né? Estou esperando as pessoas entrarem. Vamos então discutir sobre o treinamento com peso corporal e alguns acessórios improvisados, como por exemplo fitas de oclusão vascular, né, de restrição ali parcial do fluxo sanguíneo durante o treinamento, certo? Só estou esperando o nosso convidado especialíssimo entrar. Fala, Thiagelson, fala, Hugo. Assim que ele entrar, eu vou convidar ele aqui. Eu já vou compartilhar a tela com ele, tá bom? Então vai ser em um formato de entrevista e aí a gente vai recebendo as perguntas de vocês, eu vou anotando aqui também e a gente vai respondendo de acordo aí com a demanda, beleza? Deixa eu ver se ele já está aqui online. Ainda não. Só esperar um pouquinho mais. Então já vai elaborando a sua pergunta aí a respeito do treinamento com peso corporal ou calistenia, né, se você assim prefere chamar, e também sobre acessórios improvisados, TRX, fitas de oclusão vascular e outros acessórios que talvez você já tenha ouvido aí falar que podem ser usados aí dentro do treinamento, beleza? O Gessé, que é o nosso professor convidado, está aqui. O convite. Então já vai se ajeitando, já abre aquela cerveja, zoeira. Não abre não, vai treinar um pouquinho enquanto a gente fala, tá? Já vai colocando o conhecimento aí na prática. Olha ele, Gessé, o grande mestre da Miley State. Seja muito bem-vindo aí, Gessé, tudo bem? Tudo bem, e aí, professor Treva? Tudo certo aqui também, cara. Pra quem não sabe, a gente estava conversando um pouquinho antes aqui pelo WhatsApp, então a gente já deu uma quebrada no clima aqui anteriormente. Bom, gente, é o seguinte, eu vou me apresentar aqui rapidamente e em seguida eu também vou falar ali pro Gessé, né, se apresentar um pouquinho para vocês saberem, né, quem somos nós aqui responsáveis pela live, beleza? Bom, então, meu nome é Gustavo Trevisan, eu sou formado ali na Unicamp, tenho uma especialização em ciência do treinamento de força pela UFSCar e basicamente a minha vida é o treinamento com o peso corporal e também pensar em alguns acessórios ali que a gente pode utilizar dentro desse treinamento. Inclusive, uso alguns acessórios ali que o Gessé é responsável ali, que depois ele vai falar um pouquinho melhor, né? Então, isso daí é um breve resumo sobre quem sou eu, né? Então, Gessé, agora contigo, a palavra. Bom, meu nome é Gessé Dias, sou profissional aí de educação física já há anos, com especializações na área de treinamento de força, treinamento para grupos especiais, sou mestre em ciências da atividade física pela USP e faço parte de um grupo de estudos, grupo de pesquisa especificamente sobre o treinamento de força com restrição de fluxo de sangue, né? Que é liderado pelo professor Dr. PhD Gilberto Laurentino. Então, é um dos caras que mais publica e tem comprometimento com a ciência relacionado ao treinamento de força com restrição de fluxo de sangue. Então, a minha tese de mestrado foi sobre essa metodologia, exclusivamente sobre a metodologia prática, que é a metodologia a qual eu desenvolvi o produto, né, que é o produto que você usa, que é da Miley State, e é isso aí. Eu estou aí para responder, para a gente debater sobre o treinamento de força com peso corporal associado a essa estratégia aí que é fenomenal, que é a restrição de fluxo de sangue. Maravilha. Bom, gente, então é o seguinte, basicamente, como eu comentei no início, vai ser meio que um formato de entrevista. Eu já montei aqui as minhas perguntas, né, para ter um direcionamento durante a live, mas vocês aí fiquem à vontade, né, para assim que surgir algum tipo de dúvida, já mandar pra gente, que eu vou anotar aqui, e assim que possível a gente já vai responder também, tudo bem? Então, vamos lá, ô Gessé. Primeiro, eu acho que muitas pessoas têm dúvidas sobre o que é, né, esse treinamento com restrição do fluxo sanguíneo, porque às vezes eu coloco algum vídeo de eu treinando com esse método, com essas fitas e tudo mais, e algumas pessoas ficam assustadas, perguntam o que é, para que serve, enfim. Dá uma ideia geral assim, sobre o que é esse treinamento, né, com a restrição do fluxo sanguíneo. Eu vou tentar dar uma introdução rápida, né? Assim, como é que ele foi descoberto? No Japão, 1970, por volta dessa data aí, 1967, um pesquisador, o Dr. Sato, ele estava fazendo as orações lá, ele é budista, ficava sentado em cima das pernas, e aí, por muito tempo, e quando ele levantava, ele via que a perna ficava mais inchada, né? E ele falou, bom, deve ter alguma coisa relacionada com a diminuição do fluxo do sangue que está alimentando a musculatura. E aí ele começou a testar nele mesmo, com várias cargas,
garroteando a perna. E aí ele foi vendo que realmente esse esquema de garrotear e diminuir o fluxo de sangue tinha respostas interessantes com relação ao aumento da massa muscular. E o interessante da história assim, é que ele quebrou a perna e depois que ele fraturou a perna, ele fez a reabilitação da perna com o método dele, né? Que seria a restrição de fluxo, que depois ele nomeou como Katsu Training, né? E aí a comunidade científica foi pesquisar para saber mecanismo e se realmente funcionava. Então, desde 1900, mais especificamente 1980 para cá, começaram os estudos mais sérios e tal. E aí o Katsu, que é o método de oclusão vascular, porque quando eu falo de oclusão é um mundo enorme, assim, né? Porque existe a oclusão e existe a restrição de fluxo. O que a gente faz no treinamento hoje é a restrição de fluxo de sangue, né? A gente treina com a restrição de fluxo porque qual o objetivo? É fechar a veia, né? Ocluir a veia e deixar diminuído o fluxo arterial, ou seja, quando você está realizando exercício ainda chega sangue na musculatura, só que o fluxo venoso é interrompido. Isso é apenas uma restrição. E é essa situação que a gente quer oferecer para o músculo, para gerar todas as adaptações, que é o aumento da força, da massa muscular, enfim. É um assunto, assim, para falar por muito tempo, assim. Então, tentei dar uma resumida aí agora. Sim, não, acho que deu para dar já uma luz bem grande, assim, sobre o que é esse tipo de treinamento, né? E lembrando, gente, se caso vocês detectaram alguma dúvida aí, já pode mandar de boa. E, por exemplo, em relação a esse tipo de treinamento, eu vou ali fazer meu treinamento com peso corporal e tudo mais, quais acessórios, assim, que eu poderia utilizar para conseguir, então, fazer esse tipo de restrição aí do fluxo sanguíneo, né? Então, a gente tem que pensar o seguinte, fisiologicamente, quando você treina o exercício resistido, com carga, vai colocando mais carga, já há uma restrição do fluxo. Quando você faz o exercício, o fluxo já é diminuído, né? Mas você pode fazer essa restrição de forma mecânica por fora, com ou os manguitos de pressão, ou com os elásticos também para realizar o aperto, né, no membro. Esses apertos são feitos no braço e nas pernas, na região mais proximal, ou seja, quando é o membro superior é logo abaixo do ombro, quando você vai treinar os membros inferiores nessa parte superior da coxa, aqui próximo da virilha, né? Esses elásticos, né, ou os manguitos, eles têm tamanhos específicos. Geralmente na parte superior, nos braços, a gente usa algo em torno de 4,5 cm a 5 e na perna um pouquinho mais largo, de 7,6 centímetros até 12 centímetros. Tem pessoas que usam manguitos até mais largos, de 15 centímetros, né? Então a ideia é, quanto maior, mais largo é o manguito, menor é a força exercida para gerar uma pressão, uma diminuição do fluxo arterial, né? Então, o pessoal que está usando aí só um puxão de orelha, eu estou vendo que tem gente que está usando aí muitas vezes a restrição com aqueles negócios de fazer marmita, né? De prender a marmita, que é aqueles elastiquinho. Então, ali aquele elástico não é legal fazer, porque putz, vai ter que apertar muito para ocluir pouco, entendeu? Sim. Então, o ideal seria ter um elastiquinho um pouquinho mais largo, assim, algo próximo de 5 centímetros para chegar numa restrição de fluxo satisfatória para poder realizar o treinamento, né? Essa restrição de aquele fluxo, tipo de elástico é bom pro ego, né? Pro ego da pessoa. Olha, eu tô treinando com restrição, eu tiro uma foto, coloco no meu Instagram, coloco o nome bonito ali, para esse sentido sim. Né? E geralmente são pessoas que têm braços enormes, assim, com aquele elástico de marmita, né? Que a gente até brinca no laboratório. Que é aquele que você usa para quando vai doar o sangue, né? Que o pessoal usa para fazer um pouquinho da restrição. Para um braço daquele tamanho não está restringindo nada, não faz nada, não faz nem cócega, né? Então o ideal é pelo menos uma borrachinha um pouquinho mais larga, aí, próximo de 5 centímetros, né? E, por exemplo, nesse caso específico assim, de uma oclusão, porque eu já cheguei a ler um pouquinho sobre a oclusão, né? E vejo que tem tanto métodos ali que são um pouco mais trabalhados, que geralmente você vai fazer dentro até de laboratórios de pesquisa e tudo mais, mas tem métodos mais práticos, né? Que você às vezes consegue levar ali na mão, numa mochilinha e tudo mais, que eu vejo que você acabou desenvolvendo isso, né? Dentro da sua marca ali, a MyoState, né?
como é que funciona assim? Os acessórios que você tem, assim, eu posso chamar isso assim, que quando eu faço o treinamento ali, eu coloco, né, a marcação na MyoState e falo, né, fitas de oclusão prática, seria esse o nome correto? Porque é assim que eu posso chamar mesmo, fita prática de oclusão? Isso, exatamente. Isso na literatura é chamado de Practical Blood Flow Restriction, né, que é a restrição de fluxo feita de forma prática, porque geralmente no ambiente de laboratório a gente precisa controlar o fluxo, a gente precisa mensurar, ter uma ideia do fluxo que está sendo restringido. E aí a gente usa os manguitos de controle de pressão, onde a gente consegue ter uma ideia através de uma porcentagem da pressão de oclusão. Por exemplo, a gente calcula lá com o esfigmomanômetro e um aparelho que chama Doppler auscultatório, a gente consegue identificar qual é a pressão que está fechando completamente, né? Tanto o fluxo venoso como arterial. Então, por exemplo, sua pressão de oclusão é 200 milímetros de mercúrio. Aí a gente usa um valor desse, né? Geralmente é entre 40% até 80% desse valor, que os estudos têm mostrado que há os benefícios com a realização do método, né? E o legal assim da restrição de fluxo é a carga, é a característica da intensidade do exercício, que é uma intensidade baixa. Então, os trabalhos vêm mostrando que para ter o efeito, você tem que fazer o treinamento com cargas abaixo de 40%, 30% do RM. Né? E por isso, por que eu acho legal associar a restrição de fluxo com o treinamento do peso corporal? Porque justamente pessoas mais treinadas com o peso do corpo acaba ficando muito fácil, muito leve, consegue fazer um número de repetições muito alto. Né? Então, com a restrição de fluxo, você dificulta o exercício, você diminui assim um pouquinho o volume de treinamento e tem o mesmo processo de sinalização celular adaptativo que o treinamento de alto volume indo até a fadiga teria. Então, é um fator muito importante, assim, Sim, não, com certeza. Ó, veio uma pergunta aqui da Pantia.tr. Esse método tem benefícios mesmo em pessoas que estão iniciando o treino de hipertrofia? Acabou dando uma travadinha aqui, acho que você está me ouvindo? Está me ouvindo? Tá... Pelo menos para mim aqui apareceu um pouquinho travado aqui, vamos esperar um pouquinho. Vocês que estão assistindo, vocês estão conseguindo me ouvir, estão conseguindo me ver? E o Gessé, vocês conseguem ver ele, conseguem ouvir ele? Qualquer coisa me manda no chat, só para eu ter noção, porque às vezes eu posso estar falando aqui e ele está falando ao mesmo tempo. Opa, travou um pouco. Acho que agora voltou. Pronto, voltou, acho que voltou. Voltou, beleza. Eu não sei se você chegou a responder a pergunta aqui da Pancha. Não. Não, beleza. Então, ó, ela perguntou o seguinte: se esse método, né, da restrição do fluxo sanguíneo, ele tem benefícios mesmo em pessoas que estão iniciando o treino de hipertrofia? Acho que voltou. Você está conseguindo me ouvir, Gessé? Agora tô. Ah, beleza. Então, a gente recebeu uma pergunta aqui que era a seguinte, ó. Se esse treinamento, ele vai ter, pode ser indicado, né, também vai ter benefício para pessoas que estão iniciando um treino para hipertrofia, por exemplo. Se ele pode ser colocado para pessoas que estão iniciando, isso também vai ter benefício. Ih, será que travou? Tá, vou responder. Beleza. Então a pergunta do iniciante. Sim, pode iniciar com treinamento com restrição de fluxo, né? Sem problema, pelo fato de ser iniciante. O treinamento ele pode ser realizado por iniciantes, jovens, idosos.
A única contraindicação são pessoas que têm problema de trombo ou problemas cardiovasculares, tá? Mas o indivíduo que quer iniciar um programa de treinamento com restrição de fluxo pode iniciar sem problema algum. E assim, pelo fato do treinamento de restrição de fluxo ser um treinamento de baixa carga e baixo volume, o indivíduo consegue treinar várias vezes o mesmo grupo muscular, até mesmo 2 vezes no dia. Então, alguns trabalhos mostram que o efeito para as respostas hipertróficas são um pouquinho mais rápidos, assim, né? Tipo, você consegue uma hipertrofia mais rápida quando comparado ao método tradicional, né? Porque geralmente na literatura a gente sempre compara a restrição de fluxo com o treinamento de força com altas cargas, né? Que é o que o American College preconiza lá, acima de 65%, 70% do RM. E esse tipo de intensidade, no começo, gera dano muscular, tal, a pessoa demora um pouco mais para se recuperar, e aí o processo de hipertrofia fica um pouquinho mais tardio, né? Então, pensando na restrição de fluxo, a gente consegue um efeito, pela característica da intensidade, de hipertrofia um pouquinho mais rápido, e esse é um ponto positivo do método, né? Sim, não, muito interessante. É só para contribuir um pouquinho, né, porque eu acabo estudando bastante sobre o treinamento com peso corporal, né? O que a gente está falando aqui é muito das baixas intensidades, né? Quando a gente utiliza cargas mais reduzidas, né? Que, por exemplo, é o que a gente pode fazer dentro de casa, utilizando o peso corporal e etc. E já tem muitos estudos mostrando que existe ali uma grande possibilidade, né, em realizar um treinamento assim com o peso corporal quando a gente pensa, por exemplo, no processo de hipertrofia. Tem um estudo muito interessante até que foi realizado com indivíduos treinados lá na Universidade do Japão, de Tóquio, que mostrou o seguinte: 2 grupos, um grupo treinou o supino reto, né, e um outro grupo treinou o exercício flexão, né. Então os dois basicamente envolviam um ato de empurrar, sendo que os 2 grupos realizaram o exercício até a falha concêntrica, né, até a fadiga, e tiveram um resultado ali similar em relação à hipertrofia muscular, tanto de peitoral maior quanto de tríceps braquial. Então só para ter uma luz de que, primeiro, a carga ela não precisa ser tão alta, então se dá já para treinar com cargas mais reduzidas, e se a gente ainda consegue, por exemplo, utilizar esse método, esse método só vem, na verdade, acrescentar, né, em um treinamento que é realizado ali com o peso corporal de acordo com o exercício, né, que a gente realiza, né, porque vai ter um ou outro exercício, às vezes, que você não precisaria do método em si, né, talvez uma barra ali fixa, né, às vezes a pessoa já não tem muita força na barra, aí tudo bem, né? Mas nos outros exercícios, a grande maioria, você pode se beneficiar, né, desse tipo de treino, né? A grande maioria dos exercícios a gente vai fazer um número muito elevado de repetições, né? Quanto mais eu estudo, mais eu pesquiso, eu vejo que a hipertrofia é um fenômeno tão adaptativo assim, ele acontece de forma tão fácil, né? Que eu posso falar assim hoje, pelo que eu tenho estudado, que qualquer coisa assim, praticamente que você fizer, vai ter aumento da massa muscular. Lembrando que o aumento da massa muscular é uma coisa, o aumento da força e da capacidade física relacionada à potência é outra, né? Eu queria até citar, tem um estudo de 2016 que os caras fizeram, compararam o treinamento sem peso, non-load, que eles chamam, né? Só que as pessoas faziam exercício sem peso, um grupo, e o outro grupo fazia com carga pesada. E assim, o pessoal que fez... O que o pessoal sem peso fazia? Eles imitavam como se estivesse fazendo um peso muito pesado, né, com os músculos flexores do cotovelo, né? Eles faziam uma contração muito forte, assim, com o braço, mas sem carga. E o outro grupo treinou com peso. E assim, depois de um tempão, a hipertrofia foi muito igual, assim, foi similar. O grupo que treinou com carga aumentou mais a força, lógico, mas pensando em aumento da massa muscular, o grupo que treinou sem carga teve aumento também, né? Então esse foi até um trabalho que é bem questionado aí e tal, mas cada dia a gente vai vendo que treinar, independente da carga, se é a carga do peso corporal ou cargas máximas em máquinas, se feito da maneira correta, você consegue ter efeitos positivos aí em relação à mudança do tamanho da célula, né? Da hipertrofia muscular. Sim, e o interessante do treinamento com peso corporal, e ainda às vezes associado, né, com algum tipo de acessório nesse sentido, é a praticidade, né, porque
a pessoa, para ela ir até uma sala de musculação, até ela ir em alguma academia, não que eu sou contra isso, pelo amor de Deus, é ótima opção também, né? Quanto mais opções, mais ferramentas a gente tiver, melhor, né? As variedades em si, né, dentro do treinamento. Mas é uma grande possibilidade da gente conseguir uma maior aderência, né, ao treinamento, tanto para a gente quanto para as pessoas ali para as quais a gente passa o treino, né? Então, se você consegue realizar um treinamento dentro de casa, você já está ali, né? Fica muito mais fácil para você manter essa aderência, né? Então, e as pessoas acham que precisa ir para academia, enfim. Na realidade, essa quantidade de descobertas científicas só estão ajudando a gente nesse processo que a gente está vivendo, tal, de pandemia, para a gente ter ideia de que é possível ter resultados ótimos e treinando em casa, treinando em ambientes fora da academia e com peso corporal, né? Claro. Sim. Eu queria falar um pouquinho da missão da minha empresa, da MyState, que é a empresa que eu criei. Eu criei justamente ela por causa que eu queria fazer o quê? Trazer informação científica e fazer com que essas informações, as coisas que estão sendo descobertas nos laboratórios, se tornassem produtos e produtos acessíveis para as pessoas, né? Então, por exemplo, quando o primeiro produto carro-chefe da minha empresa são os produtos de restrição de fluxo de sangue, para realizar treinamento com restrição de fluxo de sangue. Então, no mercado já haviam produtos desde há tempos, já há anos, só que produtos com controle de pneumático, são super caros, né? Inviáveis. Então, eu tentei fazer com que descobrisse com uma banda elástica, com algo mais prático, que não precisasse de tanto controle com fio, com ar. A gente conseguia realizar a metodologia com uma segurança e ter o efeito necessário, né? E realmente vários trabalhos já vêm mostrando isso, inclusive a minha tese de mestrado agora que eu defendi o ano passado. E desde 2012, vários trabalhos de efeito crônico já vêm mostrando um efeito positivo com a banda elástica. Então, a MyState, né, traz esse produto prático com um respaldo científico, com ciência por trás, né? Sim. E dá para fazer, ter resultado, fazendo da forma correta, e é um treinamento extremamente eficiente. Eu fiz o meu método, quer dizer, entre aspas, o meu método porque é da MyState, né? Porque eu inventei a roupa, que já tem com o elástico com acessório. Durante todo o período de quarentena, eu não podia sair de casa, as academias fecharam. E assim, eu tive efeitos sensacionais, assim, em termos de hipertrofia muscular. Eu mandava foto minha para os meus amigos, postava e falava, você está tomando anabolizante. Não, eu estou tomando. O meu anabólico é endógeno aqui, né? É a oclusão, é a restrição de fluxo que está produzindo aí os hormônios de crescimento, o NGF, tudo que minha célula precisa para hipertrofiar. Sim. E realmente, na prática, eu vivenciei coisas muito boas, assim, meus companheiros de laboratório, as pessoas que usam também. E você também, né? Pelo jeito, falou que gostou do método. Então, eu estou bem feliz, assim, com o produto, né? Com o que a MyState está oferecendo aí para o mercado. Sim, um relato pessoal, né? Porque eu acabo sendo um cientista do treinamento também, né? Tem um projeto aí em paralelo que discute a ciência do treinamento e tento aplicar todo esse conhecimento em mim, né? Porque eu também tenho essa missão de tentar criar caminhos no treinamento que facilitem, né? Que facilite ali para as pessoas, para elas não pararem, né? Porque eu entendo muito o treinamento como um remédio, né? Porque o efeito já é imediato, né? Você já sai do treino ali irrigado por muitos neurotransmissores do bem-estar, né? Então, as pessoas elas precisam treinar, né? Que seja 5 minutos por dia. Então, quando eu descobri, né, que existia esses produtos, aí eu fiquei muito, assim, extasiado, assim, querendo muito logo, e aí que bom que deu certo, e eu sempre usei, né? Já uso faz um tempo. Então até tem uma frase aí que é famosa dentro das redes sociais, né, que é o esmaga que cresce, né, que aí surgiu depois o aperta que cresce, né? Você treinar com essa restrição do fluxo sanguíneo é muito, muito interessante mesmo, né? Eu sou muito adepto assim, e as pessoas que me conhecem mais de perto sabem o quão crítico eu sou ali para determinadas informações a respeito do treinamento, né? Eu não aceito qualquer coisa, eu não vou fazer algo que eu não acredito, que eu não tenho um embasamento e que a pessoa não prove através de um embasamento antes o porquê daquilo, né? Então você fez isso maestralmente, assim, então
eu sou um defensor nato, assim. Eu juro que eu não tô ganhando nada pra falar isso aqui não, tá, gente? De verdade. Sim. Ó, Travou. rolou uma pergunta aqui. Travou um pouquinho o Gessé, mas eu vou fazendo a pergunta. Voltou? Ó, a Pantia tinha perguntado aqui, acho que ela está se referindo àquele estudo que você tinha comentado anteriormente, se aqueles exercícios feitos sem cargas do estudo, que o Gessé comentou, foram até a fadiga. Você lembra? Porque às vezes a gente lê algum artigo e Não, já foram está lá atrás nessa leitura e... Acho que travou um pouquinho. Não, Opa, depois tá me fala para ouvindo? ela, me adiciona no Instagram e eu mando o artigo. Mas foi no mesmo Ah, beleza, volume fechou. do grupo que treinou com carga alta, não foi até a fadiga. Ah, beleza. Sucesso. Muito bem. Então vamos lá. Próxima pergunta aqui que eu tenho, das minhas em si já montadas anteriormente. Se qualquer pessoa pode fazer esse treino com oclusão, um jovem, um adulto, um idoso, se tem algum limite assim, às vezes de faixa etária ou não? Então, não, limite de faixa etária não. Gênero também não tem. O que parece que, falando de gênero mais a dor, né? Porque treinar com a restrição de fluxo é um pouquinho chato, dói, né? Mas não há nenhuma contraindicação para nenhuma faixa etária e gênero, e também você pode. A única contraindicação são cardiopatas mesmo e pessoas que têm problema com trombo, né? Trombo histórico na família, até hipertensos com medicação com controle de medicação podem realizar a metodologia. Ah, beleza. Então, é importante falar mesmo desse lance da dor ali do treinamento com a oclusão, né? Não é nada assim de outro mundo, mas, gente, algo que vai estar presente ali durante o seu exercício, né? Mas para quem já está acostumado a treinar há um tempo, se treina direito, né? Vai sentir sempre aquela dor durante o exercício, que é o sinônimo ali de fadiga, né? Você está chegando próximo da fadiga, você está sentindo aquela dor ali durante o exercício. Então, somar com aquela dor que proveniente, às vezes, do método ali de oclusão não é nada, mas a gente já tem que saber que você tem que tolerar pelo menos um pouquinho de dor, o que, imagino eu, que, como eu disse, né, pessoas que já treinam há um tempo, isso daí vai tirar de letra, vai ser super tranquilo. E é até gostoso a sensação. Eu, pelo menos, gosto muito, assim que eu coloco a oclusão, faço as minhas primeiras repetições, eu falo, moleque, tá chegando. A sensação que o pessoal fica viciado é por causa que o inchaço muscular é muito grande, né? Você tem um pump enorme, né? O músculo fica inchado, as veias todas dilatadas, então quem gosta dessa sensação idolatra o método, né? Sim. Uma curiosidade que eu não tinha colocado aqui nas perguntas, que me veio agora, é o seguinte, em relação, por exemplo, não sei se você já ouviu falar algo ou se já leu algo nesse sentido, em campeonatos, por exemplo, de fisiculturismo, você já viu alguém usar esse tipo de método logo antes de subir no palco, por exemplo, para ter um pump maior ali? Porque antes de subir no palco, muita gente vai lá, treina, né, para ter aquele inchaço ali momentâneo, para subir no palco já um pouquinho mais volumoso, né? Você sabe se já viu alguém fazendo isso? Já ouviu falar? Olha, nunca vi, nem ouvi falar sobre usando a restrição de fluxo. Eu sei que eles treinam, né? Eles fazem uma irrigação lá, dão um pump, fazem treinamento com carga leve lá, isometria e tal. Tem algumas pessoas que falam que tem gente que toma vinho antes, né? Para as veias aparecerem. Tem umas loucuras aí no esporte, né? Mas eu não, com relação à metodologia de restrição de fluxo, eu nunca vi ninguém. Mesmo porque se o cara fizer o aperto lá, vai ficar marcado no braço. Né? Ah, tá, vai ficar com aquela marca. E aí vai ficar meio estranho, acho. Aí pode dar problema. Sim. Se é a pele, se é o corpo, o músculo que está sendo analisado, né? Tem umas marcas ali, vai ficar um pouquinho estranho, mas eu não sei se pode interferir também na análise ali da competição em si, né? Bom, mas vamos lá. Outras perguntas aqui que eu tenho.
Por exemplo, no modo prático, assim, quais materiais assim, que eu poderia utilizar, né? Eu sei já, né, a resposta, mas enfim, queria perguntar para você especificamente para você falar aí, ensinar para as pessoas, né? O que eu poderia Bom, vou usar? lá fazer propaganda de novo aqui, ó. Você pode usar isso aqui, que é o elástico de braço, tá? Que é o que a gente estudou lá no meu mestrado, 5 centímetros de largura para membros superiores, e o de perna, que é mais largo, né? Tem até 10 centímetros de largura. É como você vai realizar a restrição do fluxo, né? 2013, um pesquisador chama Jacob Wilson publicou um estudo a escala de aperto, como que deveria ser realizar esse aperto, né? Então, você tem que imaginar assim, zero, nenhum, tá lá com nada de aperto. E 10 seria apertado com dor, máximo aperto com dor. Então, o ideal seria treinar numa condição 7, que seria apertado, ao mesmo tempo que está apertado, tá sem dor, não está incômodo, né? Então, ele fez esse estudo. Em 2018, um outro pesquisador fez um estudo com 100 pessoas, que é um N bem grande para revalidar essa escala. E aí eles viram que realmente, quando você fazia essa percepção 7 do aperto, uma grande parte das pessoas estavam dentro da restrição necessária para realizar o treinamento, né? E aí vem os fatores de segurança. Você vai lá, faz o aperto, acha a nota 7, né? E aí você tem que verificar no pulso se está passando fluxo arterial. Então você vê aqui no punho, você está tendo a batida do coração. E na sequência você vem e aperta a palma da mão. E aí essa manchinha que faz quando a gente aperta, que é a recapilarização, ela tem que sumir em até 3 segundos. Sumindo em até 3 segundos, fluxo arterial e pode treinar dessa forma, entendeu? Eu acho que travou só o finalzinho ali, deu para entender direitinho, você falando da nota 7 e tudo mais. Aí você falou de conferir aqui no nosso pulso, né, se existe a Se tem pulsação e o depois aí faltou batimento, só o né? finalzinho. Uhum. Finalzinho, aperta a palma da mão, fica a manchinha, né, para ver recapilarização. Você aperta, a manchinha tem que sumir em até 3 segundos. Aperta, conta 1, 2, 3. Se ela continuar, tem que soltar. Solta um pouquinho. Até ela sumir em 3 segundos, entendeu? Você pode fazer isso tanto na palma da mão como nas pernas também, na panturrilha, próximo do tornozelo, porque aí você garante que tem fluxo arterial, que é o fator necessário para dar a segurança do método. Beleza. E aí surgiu uma pergunta aqui da Pancha. A Pancha vai ser daqui a maior especialista sobre a restrição, aí, gente. Se vocês indicam algum trabalho que fale dos efeitos da oclusão em si, explicando a aplicação do método e o porquê, talvez, o corpo reage dessa forma, entre parênteses, o que acontece no músculo devido à falta de sangue, etc. Então, saiu uma meta-análise há pouco tempo de um pesquisador que chama Patterson, 2019. É uma meta-análise bem completa, falando da metodologia, assim, qual a aplicabilidade dela, não apenas com relação ao treinamento de força, como também nos exercícios aeróbios, porque alguns estudos mostram que fazendo aeróbio também há hipertrofia e até aumento de força, utilizando a metodologia de restrição de fluxo. Agora, pensando assim, de forma absoluta, se você quiser aprofundar um pouquinho mais, pensando no mecanismo, né, que aí vai falar da questão da eletromiografia, da solicitação do músculo, das respostas hormonais, das cascatas de sinalização da célula, né, mTOR, essas coisas, PS70, S6K, que são vias de hipertrofia. Você tem que procurar outros artigos que são mais detalhados. Aí eu aconselho você a procurar o Jeremy Lenick no PubMed. Ele tem vários trabalhos desde 2009, falando especificamente sobre esses fenômenos mais
mais específicos com relação à metodologia. Legal. E aí também, se caso, por exemplo, ela não achar, ou quem aqui escutou e ficou interessada, né, se não achar esses nomes, aí pode mandar uma mensagem para você também, né, pelo seu perfil aqui do GCE Personal ou pela MyoState também, o nome, manda procurando, pelo, né, o nome dos autores. isso, exatamente, pode mandar pelo perfil pessoal, pela MyState também, que eu mando os artigos para vocês, sem problema. Beleza. E em relação, por exemplo, ao tempo que a pessoa ela poderia estar utilizando ali o material da oclusão, por exemplo, coloquei, eu estou mensurando ali, vendo se aqui, né, eu fiz o teste da manchinha, sinto que existe pulsação, mas existe algum tempo limite de qualquer forma? Assim, eu posso ficar até meia hora ocluído, 1 hora ocluído, porque vai variar muito, né, do treinamento que eu estou realizando, da intensidade que eu estou realizando, do volume, né? Porque assim, se você está usando muita carga e a restrição está muito forte, você não consegue ficar muito tempo com a restrição. Uhum. Você não aguenta, você tira, né? É muito dolorido. Mas com uma restrição mais baixa, assim, próxima de 50% da pressão de oclusão, você consegue ficar muito tempo, né? Então, tem estudo de treinamento aeróbico que os caras ficaram 18, 20 minutos direto, né? Sem soltar, tá? Mas uma média, assim, algo em torno de 5 até 10 minutos pensando no treinamento resistido, acho que é algo que não compromete, não tem problema nenhum. Ainda não tem um consenso, assim, né, para falar, bater o martelo e falar, esse tempo é o ideal, né? Mas geralmente você só precisa de um exercício, né? 4 séries, né? Uma série de 30 mais 3 séries de 15 com 30 segundos de pausa. Isso daí você faz em 4 minutos e pouco. E como é um negócio muito ruim, né? Pensando no treinamento de força, você faz aquilo e você já solta, entendeu? Sim. Não tem por que você ficar ocluído ou com a restrição por mais tempo, não vai ter nenhum efeito aditivo na sua hipertrofia, entendeu? Então é o 4, 5 minutos que resolve, um exercício só já era. Né? Pode treinar o grupo muscular de novo só no final do dia, ou no outro dia, ou 48 horas depois. Tá? Sim. E, por exemplo, em relação ao intervalo, né, a pausa, né, daquele exercício. Então, eu realizei meu exercício, a primeira série, durante a minha pausa. Eu mantenho ocluído, não mantenho? Eu posso utilizar das duas formas? Como é que seria? Então, até pouco tempo atrás, nós achávamos que deveria ficar preso, né, ocluído. Mas tem trabalhos mostrando, um trabalho, 2018, agora mostrando que se você soltar nos intervalos, parece que o efeito é muito similar, entendeu? Entendi. Mas, assim, como é um trabalho apenas e tem vários outros mostrando ao contrário, então a gente usa esse trabalho para a pessoa se adaptar ao método e a partir do momento que ela vai se adaptando à dor, né, e aquela sensação de ardência, né, de acidose metabólica, aí a gente orienta a pessoa a continuar com o elástico preso durante todas as séries, né? Porque a gente acredita muito nesse efeito do músculo tá com o sangue represado ali, né? Aquele metabólito que está lá e não sai, entendeu? Então ainda precisa de mais pesquisas, assim. Mas soltar, para quem tem baixa tolerância, é um caminho, Pode soltar na pausa e fazer as séries solta e prende, que tem 1 ou 2 estudos já mostrando que tem efeito também. Ah, legal. Eu acho que isso já responde, então, a pergunta que o Luiz, ele acabou fazendo aqui, né? Não faz o treino inteiro ocluído, acho que já respondeu, mas se caso não respondeu, Luiz, me dá um toque, manda aqui a sua mensagem que eu vou estar olhando, tá bom? Bom, e aí é o seguinte, em relação aos exercícios em si, né? Eu posso fazer qualquer exercício, né, com a oclusão, por exemplo, pensando no treinamento com a restrição de fluxo sanguíneo, algo que eu acho que eu já até comentei aqui, né, superficialmente. Por exemplo, exercícios que às vezes eu posso considerar um pouco intenso para mim, né? Uma barra fixa, às vezes a pessoa ela é mais pesada, está iniciando o seu treinamento, então ela não tem tanta força ali naquela barra, né? Para ela pode ser que para ela chegar na proximidade da falha, ela faria ali nem 6 repetições, né? Então, talvez ali a oclusão ela não seria necessária, né? Mas em outros exercícios talvez sim, né? Então vai depender muito de quais exercícios seriam ali
categorizados para aquela pessoa como mais intensos, meio intensos, né, e menos intensos, né? Seria mais ou menos essa lógica, né? Então, se a gente pensar numa lógica de prescrição, assim, o que seria uma intensidade alta? É algo que você não conseguiria sustentar o número de repetições tão grande. Tipo, você não consegue fazer 10 repetições, 8 repetições, já é considerado próximo de 70%, 80%, né, da carga máxima. Esse tipo de intensidade não há necessidade de usar o método de restrição. Tá? O cara que faz 6, 7 barras não precisa ocluir, não precisa fazer a restrição. A própria barra já vai dar o efeito necessário de restrição fisiológica para ele ter as respostas. Né? Agora, quando o indivíduo, dentro de um exercício, ele consegue fazer tipo 50, 60 repetições em uma série, né? Aí a restrição de fluxo entra como um fator aí determinante de ser o coadjuvante para melhorar, para aumentar esse processo de fadiga e de estresse metabólico e de solicitação muscular, entendeu? Então a restrição só é utilizada com cargas e intensidades baixas. O objetivo dela é fazer com que a carga baixa se torne fisiologicamente um esforço mais pesado, né? Sim, não, faz sentido, né? Porque eu vejo às vezes algumas pessoas indo para a sala de musculação e aplicando o método, sendo que ela vai colocar isso dentro de uma série que ela vai usar uma intensidade alta ali. Aí eu olho e falo, não, nesse momento você não precisa, né, usar a restrição com essa carga aí que você está utilizando, né? Se fosse uma intensidade mais baixa, até faria sentido, né? Mas intensidades altas não é nada necessário. Não, então, não, sem necessidade. Se for para fazer carga alta, nem restringe. Faz a carga alta, vai lá, faz submáximo, máximo, né? Que já vai ter o efeito de hipertrófico necessário. Mas assim, o fator positivo de você usar a restrição de fluxo você vai ter a mesma processo para a célula entender que ela precisa aumentar, só que ela não vai fazer uma carga, um volume tão grande de trabalho, né? Então, se a gente pensar que o volume é número de séries vezes a repetição vezes o peso, você vai ter uma quilagem no final do treino. Essa quilagem, que é o volume total muito alto, pode gerar um estresse fisiológico muito alto e o corpo vai demorar mais tempo para recuperar dessa sessão de treinamento. Com a restrição de fluxo, você tem todo esse mecanismo de estresse diminuído, porque a intensidade é baixa, e ao mesmo tempo você tem a sinalização da célula para aumentar, para hipertrofiar de forma muito similar. Então você consegue recuperar muito mais rapidamente de uma sessão e aí você consegue treinar mais vezes na semana ou até mesmo no mesmo dia, né? Esse é um fator bem positivo. Sim. Inclusive foi até publicado um trabalho, 2020 agora, falando da utilização da restrição de fluxo prática e do treinamento sem carga nesse período de quarentena. Justamente por quê? Porque ele não é um tipo, é uma estratégia de treinamento de intensidade altíssima. Então não vai ter aquela mesma resposta de sistema imunológico, né, que cai, enfim. É um tipo de treinamento que pode ajudar a manter ou até mesmo aumentar a massa muscular usando o peso do corpo ou cargas baixas dentro desse período tão complicado onde a gente não tem tantas possibilidades, né? Exatamente, é uma ferramenta que vem para somar, né, bastante. E aqui o Luiz acabou fazendo uma seguinte pergunta. Eu não entendi se é só fazer um exercício só do mesmo grupo muscular. Então acho que o que ele está querendo dizer posso ir ali, vou fazer o meu treinamento com restrição do fluxo, por exemplo. Então é só nesse exercício aqui, vou fazer séries somente desse exercício específico ou, sei lá, posso fazer um treino circuitado com a oclusão, posso variar os exercícios e manter ocluído, tiro na pausa, enfim. O ideal é você fazer um exercício de oclusão para a parte superior, depois solta a restrição, no caso, da parte superior, depois faz inferior, né, para a parte inferior. Você pode fazer isso de forma circuitada ou alternada por segmento, né? O que eu digo é assim, você não precisa fazer vários exercícios em uma sessão para o mesmo grupo muscular. Não tem necessidade, um só já resolve o problema, né? Lembrando que a restrição de fluxo ela não está preocupada com o volume total de treino. É só aquele estímulo, né, para dar o processo lá para o músculo entender que precisa aumentar,
e dar o descanso para lá, que vai estar com a síntese proteica aumentada e tal, e depois repetir ele novamente, horas depois ou no outro dia, enfim. Essa é a ideia. Beleza. Né? Fechou. E aí, outra pergunta aqui que eu tenho se tem às vezes algum tipo de treino algum outro tipo de treino, né, além do treino realizado com peso corporal, que eu poderia usar esse tipo de acessório, né? Então, além do peso corporal, por exemplo, com elástico, na academia dá para usar também. Exatamente. Academia com cargas leves, elástico, tem um estudo muito legal mostrando o efeito positivo com banda elástica, com idosos, né? Eles dividiram em dois grupos, o grupo que treinou com elástico, né? Porque o elástico ele tem uma tensão diferente. No começo você não faz força e no final você começa a fazer mais força, né? Esse estudo eles dividiram dois grupos, né? Um grupo fez elástico de idosos, o outro fez com elástico mais a restrição, que fez a restrição com elástico, entendeu? Então a gente já tem esse dado científico mostrando. Travou um pouquinho aqui, Travou? mas acho que deu para entender. Travou um pouquinho, mas você estava no final da sua fala, assim, basicamente você ia dar o resumo desse estudo ali que foi realizado com idosos e elásticos. Que seria viável também, né? Fazendo com a restrição do fluxo sanguíneo, parece que é mais benéfico, né? Usar essa restrição junto com o treinamento com elásticos, dando até uma hipertrofia que é similar ali de um treinamento com pesos, né? Sim, sim. Uhum. É legal, porque é uma saída muito boa essa, né? Às vezes a pessoa ela não gosta de treinar em casa, por exemplo, que nem eu adoro treinar ao ar livre, né? Usando árvores, por exemplo. Então, eu acabo sempre, eu tenho a minha mochilinha aqui com elásticos e as fitas ali práticas, né, de oclusão. Então eu pego o meu elástico, passo pela árvore, coloco a fita de oclusão e pronto. É um material muito acessível, assim, muito prático, que você pode levar para qualquer lugar. Então, pessoas às vezes que não gostam, né, de treinar muito com peso corporal, com elásticos e tudo mais, que gostam muito de treinar em academia, às vezes vai ter um momento ali que ela vai ter que viajar, que ela não vai estar naquele ambiente confortável dela, tendo acesso à academia ali que ela treinava, né? Então, tendo acesso, por exemplo, a esse tipo de ferramenta, é algo que tem uma solução assim muito prática, né, e muito boa ali, comprovada, né, cientificamente, para a pessoa conseguir ainda manter essa aderência, né? Pessoas às vezes que não param, que tem um trabalho que envolve grandes deslocamentos, né, que ela não para na sua cidade em si, também acaba tendo uma grande opção aí, né? E ó, eu estou vendo uma pergunta aqui, inflamação em idoso. Isso, boa. Então, na realidade, o treinamento com restrição de fluxo, ele tem pouquíssima inflamação. Você inflama na primeira sessão, né, onde tem o processo de dano muscular, né, mas a segunda, a terceira é muito baixa, não tem quase dano, né? Que é diferente do carga alta, onde você tem semanas onde ainda há o dano muscular, né? Então, mesmo para o idoso, esse dano some muito rápido, né? Da primeira para a segunda para a terceira sessão já não há mais, né? Se o dano ocorre é muito pequeno. Daí o processo inflamatório é menor, né? Com certeza. Estou perguntando aqui onde compra o material. Onde compra o material? Na página da MyoState, no Instagram. Só faz pedido pelo Instagram, na MyoState, ou pelo endereço eletrônico da loja ToGoBag, @ToGoBag, você consegue comprar lá pelo site também. Lá tem o elástico de perna e de braço. As camisetas de restrição de fluxo de sangue, você só consegue comprar pelo Instagram. Fazer encomenda pelo Instagram, tá? Boa. E aí, em relação, por exemplo, eu já li algo no seguinte sentido, de usar às vezes a restrição também em um momento pós-operatório, né? Que é muito comum a pessoa ali ter um grande processo de atrofia, né? Ela acabou, que nem tem uma amiga agora que ela acabou de lesionar ali o seu braço, então ela vai ter que ficar com aquele braço imobilizado. E o braço parado, né, o que você não usa, você perde, né, a lei do uso e desuso ali.
Sim, sim. E eu até já mencionei para ela, viu? Você pode usar, por exemplo, um método da restrição do fluxo sanguíneo, né? Mesmo não treinando, né? Só o fato de você restringir isso, colocar algumas séries ali no seu dia de restrição, já faz com que evite, né? Uma certa perda muscular. Né? Para evitar a perda muscular, você não precisa nem treinar. Tem estudo mostrando que você só faz a restrição lá 5 minutos e solta, né? Você faz esse ciclo repetido por algumas vezes, 4 vezes. 4, 5 minutos apertado, 3 minutos sem o aperto, né? E aí o músculo já que está lá paralisado, ele tem um efeito deletério menor, ele tem menos efeito catabólico, né? Ele diminui menos, tá? Mas dentro do processo de reabilitação, quando estiver já pronto para realizar trabalho, você pode usar o método sem carga. E a massa muscular volta muito mais rápido, entendeu? Sim. Você faz lá a restrição de fluxo e faz o movimento sem peso. O pessoal da reabilitação tá indo por esse caminho, usando a metodologia, né? Não, é um esquema maravilhoso, né? Que só vem a somar também. E olha aqui, chegou uma pergunta aqui também sobre quanto que custa mais ou menos, né, o material, especificamente o seu, né, imagina. O elástico de braço custa 119 e o de perna custa 230, tá? Mas quem for aluno do Condes e mandar no Instagram a hashtag Pump Sinistro no Instagram, na página No State, tem desconto. E aí de 119 vai para 109 o elástico de braço, e o de 230 vai para 219 o de perna. Tá? Esse é o desconto máximo. Aí se comprar um montão assim, tipo, vamos fazer uma aula em grupo, né? Preciso comprar 10 pares de cada, aí dá para dar um desconto bom, aí tem que vir conversar comigo para falar do desconto em compra em grande escala. Não, legal. E você falou dessa hashtag Pump Sinistro, seria a pessoa fazer um story colocando essa hashtag? Ou mandar uma mensagem para você colocando essa hashtag? Não entendi. Mandando essa hashtag no story do... Peraí. Opa. Peraí que deu uma travadinha. Mandando essa hashtag aonde você falou? No Instagram da MyState. No direct mesmo. Privado, no particular. Ah, tá. Uhum. Eu peguei a live, assisti a live do GC com o Treva e eu quero Pump Sinistro. Aí dá lá um desconto. Ah, legal. É um esquema muito interessante, tá, gente? Para os treinos que a gente acaba realizando aqui dentro do Instagram, tá? Para quem está treinando aqui com o Condes, a maioria dos exercícios são considerados ali de baixa intensidade, né? E quando a gente fala em intensidade no treinamento, basicamente a gente está falando ali em relação à carga que a gente está utilizando. Baixa intensidade não significa que é fácil. Não é isso, longe disso. Dentro, né, dessa nossa tradução intensidade, acabou se colocando essa relação com a carga, né? Então, baixa intensidade seria quando você utiliza cargas menores, mas se você vai até a proximidade da fadiga, né, até a falha, por exemplo, isso não foi fácil, não foi nem um pouco fácil. Se você usa uma moderada intensidade, você vai usar uma carga um pouco mais elevada, né? Mas não quer dizer também que vai ser fácil. Se você vai até a proximidade da fadiga, vai até a falha, também foi difícil, exaustivo, né? Quando as pessoas popularmente falam em intensidade, geralmente elas estão fazendo alguma relação com exaustão, né? Nossa, esse treino foi muito exaustivo, né? Foi muito cansativo. Essa seria a palavra mais correta nesse cenário, né? Dessa fala. Quando a gente fala em intensidade, a gente está falando especificamente de carga, tá? E chegou uma pergunta aqui: como aprender esse método? Tem algum lugar que a gente pode ter informações mais detalhadas assim e aprender realmente a teoria por trás? Enfim. Tem um curso meu à venda já na internet, né? Que eu posso passar o link para vocês me chamando no privado, mas se vocês entrarem no Instagram da FPA Cursos, que é a empresa onde eu trabalho, onde eu dou cursos, né? Que eu sou coordenador de cursos lá sobre treinamento de força. Tem um curso lá sobre como utilizar o método prático de restrição de fluxo com o peso do corpo e com o kit de treinamento com elásticos, né? Eu ensino o beabá, todo o processo pedagógico, como fazer a restrição, como progredir na carga, modelo de periodização, tá tudo nesse
nesse curso aí, bem explicadinho. Entra lá legal. no Instagram da FPA Cursos que tem o link lá para acessar, caso queiram consumir o produto aí. Boa. Bom, vamos lá. Mais uma pergunta aqui da Pancha. Então, gente, se vocês tiverem alguma pergunta, manda aí, porque já está aqui nos minutinhos finais, que é o seguinte: a oclusão sem o exercício, peraí que sumiu, serve para evitar perda muscular, no caso de uma lesão, por exemplo? Por exemplo, eu tive uma entorse de tornozelo, a oclusão ajudaria a manter a massa muscular da perna, no caso, ela quer dizer? Sim, os estudos mostram que ela diminuiria o processo de perda de massa magra. Você ia perder, eu vou falar um valor hipotético aqui, 15 gramas, se você não estivesse fazendo a oclusão. Com a oclusão, você perderia 7, entendeu? A perda é menor, tá? Mas é um protocolo diferente, não é um protocolo que a gente chama de pré-condicionamento isquêmico remoto. Né? Você aperta, né? Não mexe o músculo, você aperta próximo do membro e depois solta. Tá? É pré-condicionamento isquêmico o nome da estratégia, que é a oclusão vascular também. Tá? Não é treinamento. Aí depois desse processo, quando entra na fase da fisioterapia, aí sim entra o treinamento dinâmico, né? Aí sim, faz a restrição do fluxo, mais os exercícios que podem ser sem carga ou carga muito leve. Nesse processo onde teve a atrofia, o ganho depois é muito mais rápido usando a metodologia de restrição de fluxo. Sim, é o que eu brinco, assim, né? Se as pessoas conhecessem esse tipo de treino, né? Até a Pancha colocou aqui, né? Queria ter tido esse conhecimento antes. O Luiz agradeceu ali, valeu, Luiz. Que, nossa, quantos quilos, né? Se a gente for somar todas as pessoas que acabam tendo algum tipo de lesão, tendo esse processo de mobilização do membro, quantos quilos de músculo, né? A gente conseguiria evitar ali essa perda, né? Porque eu até, inclusive, uma vez eu fui conversar com um ortopedista, né? Ele estava realizando ali tratamento de uma pessoa conhecida e a pessoa ia ficar imobilizada e eu acabei comentando com ele, né? O que você acha, né? Eu tentei fazer uma atividade ali, né, interdisciplinar, conversar com o médico também, né, para colocar esse tipo de da restrição, né, logo após ali o processo cirúrgico e tudo mais, né. Então só foi uma conversa muito superficial, assim, né. Ele já de antemão meio que não quis se abrir, sabe, a cabeça um pouquinho para novas estratégias que poderiam evitar ali essa perda, né, da massa muscular considerável que ocorreu no caso, né. Então é um conhecimento de certa forma antigo, mas muito novo, né, ao mesmo tempo, que ajudaria muita gente, né, na qualidade de vida, nessa perda muscular. Mas tem o pessoal da área médica hoje que está estudando, né, está mais interessado nessa estratégia, porque, poxa, imagina um treino de força que você não precisa de carga, né? É algo que é muito aplicável dentro de um ambiente hospitalar, né, de uma reabilitação. E, nossa, não apenas com relação a essa questão da perda e do aumento da massa muscular, mas tem trabalhos mostrando que a diminuição da dor, né? Tem gente que cura dor articular ou diminui processo inflamatório, dor, né, na articulação, por causa de um mecanismo opioide que o método, né, de diminuição da dor que o método pode oferecer. Então, tem uma aplicabilidade enorme assim, a restrição de fluxo. Quando eu falo em oclusão vascular, eu tenho treinamento aeróbio, eu tenho treinamento de força, eu tenho essa parte aí de fisioterapia, né, de reabilitação, tenho pré-condicionamento isquêmico que a gente pode usar nesse processo de hospital, como também existem trabalhos mostrando que essa estratégia também aumenta o desempenho físico de atleta de alto nível, né? Fechar o sangue, fazer a oclusão e depois soltar, o cara consegue correr mais rápido, consegue chutar mais veloz, né? Tem muita coisa ainda pra gente ver e tá vendo muitas coisas legais, assim, maravilhosas, né? Então, hoje, pensando no cenário, assim, né? Tipo, eu vejo como não que vá resolver os problemas, né? Mas, assim, é um acessório que vai dar um plus, assim, vai melhorar o que já é bom, né? E dentro do CONDS, assim, ou de qualquer outro treinamento que você usa o peso do corpo, eu acho que é uma coisa assim, é o casamento perfeito, assim, sabe? Sim, exatamente. É bom, dá para se usar também na musculação de academia, com certeza, já tem trabalhos com fisiculturista mostrando
a eficiência, mas dentro dessa proposta do Condos, eu acho que, bom, você é a propaganda aí, né? Sim. Eu nunca vi um vegano tão forte assim, de 96 quilos, 7% de gordura, né? Sim, sim, não. Eu adoro muito treinar e tenho o favorecimento da genética, com certeza. E meus pais me mandaram muita coisa boa e que favorece nesse sentido de resultado, mas também as fitas de oclusão me ajudam bastante. Mas, beleza, perfeito, cara. Acho que em relação aqui ao tempo, já deu uma última pergunta, se eu usar a oclusão, vou virar jacaré? Mandaram aqui, acabei de ler. Não, jacaré é pequeno, você vai virar um alligator, um crocodilo. Perfeito, então tô tranquilo, então tô sossegado, vou continuar usando a minha fita de oclusão aqui. Bom, acho que é isso então, né, em relação ao tempo, por mais que tenha a live agora do Instagram, ela permita fazer mais que 1 hora, né, o pessoal acho que já vai estar querendo jantar, tomar banho, e aí também tem as suas particularidades aí, né? Não sei se você vai tomar banho, jantar, eu também preciso sair daqui já já. Então, Gessé, não sei se você quiser fazer alguma consideração final, fique à vontade aí, a palavra é toda sua. Não, só queria agradecer pro pessoal que entrou aí, que assistiu a live, e queria deixar aí os contatos, né? Contato meu do Instagram, particular, o da minha empresa MyState, se quiser entrar e perguntar e trocar figurinha, né? Fiquem à vontade. E é isso aí. Muito obrigado. E o que eu puder ajudá-los com relação ao entendimento dessa ferramenta maravilhosa que é a restrição de fluxo, o treinamento com restrição de fluxo, estou à disposição aí de todos. Obrigado, boa noite. Sucesso. Valeu aí, Treva. Eu vou ainda aí em Campinas aí fazer um treino com você aí. Oi, vamos ver, cara. Só não vou sacar a camiseta no final do treino, mas a gente faz um treino aí, tira umas fotos. Não no final, é desde o começo, a vitamina D ali. É um treino que a gente junta útil e agradável. A gente vai em busca da hipertrofia, mas também vai em busca da vitamina D com a exposição da nossa pele ao sol. Afinal, é o sol a nossa principal fonte. Com certeza. D, então. E uma próxima live eu vou entrevistar você para você falar do processo didático e o que tem por trás do Condes aí, que é essa ferramenta maravilhosa aí que você inventou aí para treinar as pessoas. Tão acessível, né? E tão legal. Sim. Valeu. Eu vou te Isso é mérito, na verdade. Não, perfeito. Mas um ponto que eu preciso falar, né, que não é só mérito meu, né? Mérito meu junto com o rapaz que acaba dando treino comigo também, um grande amigo meu, que é o Diego. Fomos os dois ali, as duas grandes cabeças. A dele é um pouquinho menor que a minha carequinha pequenininha. Eu conheço o Diego, mas... Diego, tamo junto, soca a porva. Aí, Diego. Soca a porva. Mas é isso, então, Gessé. Agradeço aí as suas falas, a sua contribuição nesse sentido. Afinal, é um conhecimento muito novo que, com certeza, só vem para ajudar, né? Algo que muitas pessoas não sabem, né? Então, só vem agregar mesmo. Então, te agradeço aí. Eu vou deixar a live gravada, tá, gente? Eu vi algumas pessoas aqui perguntando. Vai ficar gravada assim, porque não é todo mundo que consegue acessar no horário, né? Então, espero que todo mundo aí tenha gostado também. Então, um grande abraço aí. Então, Gessé, um abraço para todo mundo que aqui estava presente, mesmo que virtualmente, né? E quem sabe aí a gente se encontra em uma próxima live, uma próxima aula. Vamos ver o que a gente faz aí em um futuro. Obrigado, boa noite a todos. Um abraço. Valeu, Gessé. Abração aí todo mundo. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.